sempre achei que ter muitas escolhas, muitas opções era uma coisa boa, que assim eu poderia ter a vida que eu quisesse. Só que na verdade é justamente o contrário. Não traz tanta liberdade, na verdade traz mais esse sentimento de estar totalmente perdido. Quanto mais escolhas a gente tem, mais perdido, ansioso ou estressado a gente pode ficar. E isso é o paradoxo da escolha. Então, eu notei que quanto mais opções eu tinha, mais perdida eu me sentia. Existe um conceito, que é esse conceito do paradoxo da escolha, que quanto mais opções a gente tem, mais ansioso a gente fica. E quando a gente escolhe, a gente acaba ficando insatisfeito por ficar pensando como seria se eu tivesse escolhido outras coisas. Em um arrependimento quando a gente finalmente escolhe, porque a gente fica pensando como poderia ser se eu tivesse escolhido outra coisa. Então eu comecei a perceber isso em coisas simples na vida. Então, por exemplo, quando a gente liga pra assistir uma Netflix. Então a gente liga, tá procurando, tem tantas opções, tanta coisa pra fazer, que a gente acaba sem saber o que vai escolher. Então, eu mesmo passo muito tempo tentando escolher uma opção, tentando escolher uma coisa pra assistir, pra no final eu ou desistir de assistir, ou assistir uma coisa que eu já conheço de antes, porque eu fico pensando, cara, imagina assistir uma coisa agora, escolher uma coisa e não gostar. Tipo, vou perder meu tempo assistindo alguma coisa. Então, aí fica aqui naquilo. Às vezes eu arrisco assistir uma coisa nova, às vezes eu vou por sugestões das pessoas, e às vezes eu simplesmente volto minhas séries de conforto, meus filmes de conforto, que realmente é uma opção mais segura, né? Sem arrependimentos. Ou quando a gente vai pra por exemplo, uma sorveteria, e se tiver, tipo assim, um monte de opções de sorvete, a gente fica lá horas procurando, nossa, e se eu testar tal coisa? E se eu fizer tal coisa? E no final você fica insatisfeito porque você fica pensando, eu escolhi essa, mas eu poderia ter testado a outra, poderia ter feito outra coisa. Agora, se tivesse duas opções só, tipo, tem chocolate e morango. Não tem muito o que fazer, é chocolate e morango. E simplesmente consegue escolher. Isso é uma coisa complicada para nossa vida, quando a gente vai aplicar para nossa vida hoje em dia. Então, por exemplo, eu com a medicina. Então, na medicina, eu sempre quis medicina desde que eu era pequena, e eu fui nisso, medicina, medicina, medicina. Me tornei médico. Agora, tem um leque de possibilidades, tem um monte de coisa, tem um monte de especialidade, tem um monte de coisa. E eu fico, nossa, se eu escolher essa vida, escolher essa especialidade e todas as outras coisas que eu posso perder, ou se eu decidir simplesmente ir pra, sei lá, fazer outra coisa, viajar e fazer qualquer outra coisa. Então, como seria a minha vida? Na verdade, como seria a minha vida se eu não tivesse nem escolhido a medicina pra começar? Se eu não tivesse me mudado aqui pra Santa Catarina? Então, eu fico assim, pensando muito sobre isso, todos os e se na vida. E isso é uma coisa muito complicada, porque a gente não pode testar outras vidas. A gente só tem essa vida, né? Então, se a gente fica com arrependimentos sobre os e se, nossa, se outras coisas tivessem acontecido, a gente não vai conseguir ser grato e feliz pela vida que a gente tem no momento, né? Então, a gente tem que ser grato pela vida que a gente tem agora, enquanto a gente está tentando trilhar um caminho para outra coisa que a gente quer, para atingir nossos objetivos, atingir nossos sonhos. E isso, né, que a gente tem que ficar muito, tem que pensar, porque não é como se a gente estivesse na Biblioteca da Meia-Noite, que tem um livro chamado Biblioteca da Meia-Noite, que a protagonista, ela consegue testar várias vidas. Então ela vai testando várias vidas para ela poder escolher uma. Só que toda vida que você testa, você tem que se despedir de todas as outras vidas que você poderia ter. Então, toda escolha é uma renúncia. Toda escolha é uma renúncia. E a gente tem que estar muito ciente das nossas escolhas. A gente tem que seguir em frente com aquela escolha e alterando, nem que a gente vai alterando no meio do caminho. Só que não tem como a gente pensar no que poderia ter acontecido, no que poderia ter sido. Porque já não vai ser mais. Já não é mais. A gente tem que se despedir daquilo e seguir em frente. Não tem que ficar focando no passado, focando nas coisas que poderiam ter sido, né? E isso é uma coisa, às vezes, que é complicado pra gente fazer. Realmente complicado. Mas tem que ser feito, né? É mesmo que a gente fique insatisfeito com as nossas escolhas, muitas vezes, a gente fez uma escolha e toda escolha tem consequências, né? Não quer dizer que a gente vai ter que ficar o resto da vida com a mesma coisa. Não tem que estar no mesmo, sempre na mesma coisa, né? Isso me lembra de um texto, que é o texto da figueira, que fala sobre isso, assim. Então, uma pessoa tá lá diante de uma figueira,
com vários galhos, vários figos, que são vários caminhos, várias oportunidades, e tá parada, paralisada. Não consegue escolher o que fazer. E o que acontece? As figueiras, elas começam a apodrecer, porque a pessoa tá lá, parada, perdendo as oportunidades, todos os figos. E a gente não pode fazer isso. A gente não pode ficar parado, esperando o tempo passar. Tem que viver, tem que seguir em frente, tem que escolher, tem que aceitar as consequências das escolhas, renunciar às outras escolhas e seguir em frente. E ir alterando no meio do caminho, a gente pode fazer isso. A vida, ela é mutável, a vida, é movimento, né? Então a vida, ela tem que seguir como um rio, tem que seguir em movimento. A gente não pode ficar parado esperando o tempo passar. Então, se você agora tem que tomar uma decisão sobre alguma coisa, tem que fazer uma escolha, então isso é um incentivo para ti. Não fique paralisado esperando todos os figos eles apodrecerem, as oportunidades passarem. Tome sua escolha. Isso é um recado para vocês e para mim também, porque eu tenho coisas para decidir na minha vida, eu tenho decisões para fazer, escolhas a tomar sobre o que fazer na minha vida. E às vezes eu fico pensando sobre isso. Cara, e se eu escolher isso e me arrepender depois? E se não for a melhor opção? A gente não tem como saber. A gente não tem como saber qual é a melhor opção. A gente não tem. A gente tem que escolher e torcer e orar para Deus ir abrindo o caminho, e abençoando o caminho da gente, e abençoando nossas escolhas, e mostrando qual é o melhor pra gente. Porque não tem como saber se vai dar certo ou não. Mas quando a gente acredita em algo maior, e a gente vai conseguir no final que as coisas dêem certo. Porque até as coisas que dão errado, no final, elas dão certo. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Não dá pra ficar parado no tempo, esperando que as coisas elas caiam do céu. A gente tem que escolher, a gente tem que ir atrás. E a gente tem que. Não é como a gente ficar parado esperando a vida passar, né? A vida é nossa e a gente precisa ter coragem para poder escolher, ter coragem para poder seguir em frente, ter coragem para abrir mão também das coisas das nossas não escolhas. A gente tem que ter coragem para isso também. Então, a mensagem final é essa. Se eu e você temos agora que tomar uma decisão sobre o que fazer na nossa vida, que a gente pense na gente, pense em nossas escolhas, no que a gente quer para nossa vida e não ter medo de escolher errado. Porque mesmo que a gente escolha errado, a gente tem capacidade e coragem para poder seguir em frente e mudar. Não podemos viver só ansiosos por todas as opções perdidas desse paradoxo da escolha. A gente precisa conseguir seguir em frente e ficar feliz com as nossas decisões também. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo dessa semana, que a gente possa refletir um pouco sobre isso e até semana que vem. Beijos!